Boa noite, gente. Tenho um microfone agora para me auxiliar, eu não preciso ficar gritando aqui para vocês. Olha que coisa boa. Gente, estamos aí mais um Lendo com a Bruxa. Essa é a parte 3, tá? Desse capítulo. E eu acredito que já já a gente finaliza, tá? Ela estava falando, então, antes, né? Eu vou ler um parágrafo antes pra gente relembrar. E eu peço que quem não assistiu, vai aí no feed, tá? Porque tem todas os capítulos anteriores aí no feed. Então, a visão de mundo da bruxaria explica como nós, bruxos, vemos o mundo segundo as crenças da bruxaria, né? E ela colocou, então, no início desse capítulo, da edição de 1989, lembrando, ela colocou no início deste capítulo um mito da criação. E esse é somente um dos mitos da criação. Nós temos outras versões de outros mitos, e isso eu também falo em outras lives sobre esse assunto, no início deste capítulo. Então aqui ela está explicando pormenorizadamente cada parte deste mito, o que cada coisa significa, o que cada coisa quer dizer dentro da narrativa mitológica, né? Então ele estava falando que da deusa se encher de luz, dela se apaixonar por ela mesma, e dela mesma então ela será incriada e dela sair todas as outras criaturas, inclusive a sua contraparte masculina, que copula com ela e dá a luz a tudo, certo? Então ela está justamente explicando este assunto. Então eu vou reler um último parágrafo para que a gente contextualize e entenda, para que a gente prossiga, ok? Então, no último parágrafo que eu li, ela diz: a deusa enche-se de amor e dá a luz a uma chuva de espíritos brilhantes, uma chuva que desperta a consciência para o mundo, assim como a umidade provoca o verdejar na terra. A chuva é o frutificante sangue menstrual, o sangue da lua que alimenta a vida, assim como as águas rompantes anunciam o nascimento, o estático dando lugar à vida. Então, aqui ela está falando da deusa quando a deusa entra, então, em êxtase, né, sexual por si mesma naquele processo e dá a luz a essa chuva de espíritos, dá a luz a essa chuva de energia, né? O movimento e a vibração tornam-se tão intensos que Miria, que é o nome da deusa, um dos nomes da deusa, isso eu explico em outras lives também, do mesmo capítulo, tá? É levada para longe. À medida que ela se distancia do ponto de união, torna-se mais polarizada, mais diferenciada, mais homem. Ou seja, à medida em que ela se distancia daquela sensação de ser uma com ela mesma, ela plena em si mesma, ela vai então se tornando polarizada, mais homem. Vai se individualizando como a sua contraparte masculina. A deusa projetou-se. Seu self projetado torna-se o outro, seu oposto, que eternamente anseia por uma conciliação. As diferenças despertam o seu desejo, que luta contra a força centrífuga da projeção. O campo de energia do cosmos torna-se polarizado. Torna-se um condutor de forças que se manifestam em direções opostas. Então aqui ela está falando de toda essa energia que existe entre a atração dos opostos, a atração das polaridades, o que as diferenças elas causam, elas na realidade atraem, né? Então ela está falando de todo esse magnetismo da polaridade, tá? E que, na realidade, a união dos deuses é justamente essa energia centrífuga da polaridade X, puxando a polaridade Y, sendo atraída pela outra consequentemente. A concepção do todo como um campo energético polarizado, ou seja, né, dividido em duas polaridades, masculina e feminina, positivo e negativo, enfim, por duas grandes forças, olha só, macho e fêmea, deusa e deus, que essencialmente são aspectos do seu oposto, é comum a quase todas as tradições da arte, ou seja, da bruxaria.
A tradição diânica, todavia, apesar de reconhecer o princípio masculino, delega ao mesmo muito menos importância que ao feminino. Isso a gente já tinha dito em outras lives também, né? Que na diânica, obviamente, pelo nome, a ênfase na deusa é muito maior. Algumas tradições modernas, criadas individualmente, especialmente aquelas que surgem de uma orientação política feminista separatista, não reconhecem de modo algum o masculino. Se trabalham com a polaridade, visualizam ambas as forças como estando contidas na mulher. Esta é uma linha de experimentação que tem muito valor para várias mulheres, particularmente como um antídoto em relação aos milhares de anos de concentração exclusiva da cultura ocidental no homem. No entanto, este nunca foi o ponto de vista central da arte. Então aqui ela está pegando num ponto muito interessante, né? Pois a bruxaria ela se liga essencialmente por ser uma crença pagã, matrifocal e matrilinear, que tem como a deusa como um princípio sagrado e divino, uma parte de uma deusa. Ela, obviamente, é uma religião que atrai pensamentos, atitudes, posturas, enfim, feministas, que lutem pelas questões das mulheres e toda a luta que nós mulheres temos, obviamente. E quando ela coloca aqui a feminista separatista, ela está colocando que a gente, em algum ponto da nossa história, tá? Não que isso seja saudável, e aqui eu não tô para condenar ninguém, mas não que isso seja saudável, não é isso que a bruxaria prega, e é exatamente isso que ela tá colocando aqui, que a gente meio que cai no mesmo erro que o cristianismo caiu, quando ele falou, olha, vou chegar dominando tudo, porque agora não existem mais os teus deuses, não existe mais a deusa, agora a mulher é o princípio do mal, e o homem é tudo. Então, nós vamos sempre colocar o homem como esse centro, né? E também existe essa questão da mulher. Então, é isso que ela está colocando aqui, né? Que essas crenças, elas feministas separatistas, elas não vêm falar do detrimento do homem para a exaltação da mulher, que na realidade não é isso que a bruxaria prega, e que essas crenças que são separatistas, elas sempre vão pender para um lado, né? E daí a gente só tá trocando cebola, a gente só tá mudando o nome das coisas, mas na realidade nós estamos caindo no mesmo erro, o de colocar um valor em uma polaridade somente, o poder em um só lado, e não é assim que funciona, né? Daí ela continua. Pessoalmente, acredito que a longo prazo, um modelo de universo unicamente feminino provaria ser limitante e opressivo tanto às mulheres quanto aos homens, assim como o modelo patriarcal tem sido. Uma das tarefas da religião é a de orientar-nos igualmente no relacionamento com o que é parecido conosco e com o que é diferente do que nós somos. O sexo é a diferenciação principal. Não podemos nos realizar fingindo que diferenças não existem ou através da negação do homem e da mulher. Entende? É exatamente isso que a gente estava falando. A gente pender para um dos dois lados é sempre errar em algum ponto, né? Então, não é porque as mulheres passaram por tudo que passaram que a gente vai, então, fazer a mesma coisa. Mas também isso não é passar a mão na cabeça das crenças patriarcais que vieram e fizeram tudo o que fizeram, né? Então, é bom que a gente entenda, espero que as pessoas na realidade entendam o que eu quero dizer aqui, né? Que eu não estou passando a mão na cabeça de nenhuma das duas crenças. Ela continua. É importante, no entanto, separarmos o conceito de polaridade das imagens culturalmente condicionadas que temos sobre o masculino e o feminino. As forças masculina e feminina representam a diferença, mas, em essência, não são diferentes. São a mesma força, indo em direções opostas, mas não contrárias. O conceito chinês de Yin e Yang é um pouco parecido, mas em feitiçaria a descrição das forças é muito diferente. Nenhuma delas é ativa ou passiva, ou clara, ou seca, ou úmida. Pelo contrário, cada qual participa de todas essas qualidades.
a mulher é vista como a força que dá a vida, o poder de manifestação, de energia fluindo no mundo para transformar-se em matéria. O homem é visto como a força da morte, em um sentido positivo, não negativo, da dissolução, do retorno à informidade. Cada princípio contém o outro. A vida gera a morte, alimenta-se da morte. A morte sustenta a vida, torna possível a evolução e uma nova criação. Ambas fazem parte de um ciclo, uma dependendo da outra. Então, ela está querendo dizer aqui que a energia, né, da polarização do feminino e do masculino, ele não deve em nenhum momento ser algo que é contrário um ao outro. E por que então, dentro da natureza universal, independente da via religiosa que nós estamos falando, é assim que nos é ensinado pela natureza. Os opostos, eles não são contrários ao ponto de brigarem, eles são complementares. E é dessa maneira que devemos lidar com os gêneros, com os sexos, com as questões de homem, com as questões de mulher, com as questões de gênero, com as questões da sexualidade, com as questões de várias coisas ligadas ao sexo. Né, a manifestação e a atração de uma pessoa para outra, de uma polaridade para outra. E aqui esse sentido é muito ampliado dentro da bruxaria por toda esta questão de existir um deus e uma deusa. Mas dentro disso, dentro deste complexo que é deus e deusa e emaranhado vasto, nós também temos cultuadores que são vastos. Então existem mulheres que são feministas dentro deste meio, porque a bruxaria é aberta a todas estas propostas feministas. Porém, a bruxaria ela não nunca foi uma crença feminista, ela aceita feministas. Então ela nunca impôs, olha, não homem não pode entrar, homem não. Essa era uma crença dos anos 90 que a bruxaria, que a Wicca era só para mulheres e etc. Isso não existe mais. Isso é uma coisa que já caiu por terra. Então essa rixa, essa briga, ela não tem necessidade de existir. E isso nunca foi fomentado dentro da bruxaria como uma crença, muito pelo contrário. Então nós precisamos dentro deste contexto, acertar estes ponteiros, né? E eu acho que, muito embora essa seja uma discussão de um livro de 1989, onde todas essas questões estavam em alta e estavam em voga e agora nem tanto, nós precisamos sim trazer isto à tona sempre. É um assunto que merece pauta sempre. A bruxaria, ela não é uma crença que ela enaltece um em detrimento do outro. Nós sempre tentamos agir no equilíbrio. Nós aprendemos o equilíbrio na natureza e é isso que nós cultuamos e replicamos na nossa vida. Então, tanto a polaridade masculina quanto a polaridade feminina são úteis, são boas, têm suas qualidades, seus defeitos e, acima de tudo, elas são complementares e não contrárias umas às outras. E todas essas definições, essas caixinhas de masculino é isso, feminino é aquilo, aqui ela coloca no seguinte: eu acho que tudo isso faz parte de um mesmo ciclo, tudo isso faz parte desse todo complexo que é essa união dessas polaridades, que é na realidade o conceito de Yin Yang, que ela exemplificou aqui, que é nós falarmos que, por exemplo, a mulher é úmida e o homem é seco, é um equívoco, pois na realidade nós estamos então restringindo essas polaridades e na realidade não é bem assim. A gente pode entender isso de outras maneiras e entender que dentro do úmido existe o seco e dentro do seco existe o úmido e que na realidade é tudo uma coisa só, né? Então ela continua: a existência é mantida pela pulsação intervalar, a corrente alternante das duas forças em perfeito equilíbrio. Descontrolada, a força vital é um câncer. Desenfreada, a força da morte transforma-se em guerra e genocídio. Unidas, elas fundem-se na harmonia que sustenta a vida, na órbita perfeita que pode ser observada no ciclo de mutação das estações, no equilíbrio ecológico do mundo natural e no desenvolvimento da vida humana, do nascimento à realização e do declínio à morte e então ao renascimento, né? Então,
tudo são ciclos dentro da bruxaria, e esses ciclos eles exemplificam a natureza e o processo da própria vida, e é isso que nós cultuamos. E aqui ela começa a falar: a morte não é um fim, é um estágio do ciclo que conduz ao renascimento. Após a morte, é dito que a alma humana descansa na terra do verão, né, o Summerland, a terra da juventude eterna, onde ela é revigorada, rejuvenesce e é preparada para renascer. O renascimento não é considerado eterna condenação, sombrio ciclo de sofrimento como em algumas religiões orientais. Pelo contrário, é visto como uma grande dádiva da deusa que está presente no mundo físico. A vida e o universo não se encontram separados da deidade. Eles são a divindade imanente. Eu lembro que quando eu estava no começo da jornada e os livros manuais, eles não explicavam com muita profundidade certos assuntos, como, por exemplo, morte, para onde vamos, da onde viemos, essas perguntas essenciais que sempre quando a gente está num caminho de religião e autodescoberta a gente se faz, né? Então eu lembro que a morte, para onde a gente vai e tal, era uma coisa que os livros manuais por onde eu comecei, que eram livros assim rasos, e depois eu fui me aprofundando, né? Mas de início eram livros que não tinham muito conteúdo aprofundado além daquilo, né? Então eu lembro que muitas dúvidas eram sobre a morte, né? O que vinha depois da morte, o que acontecia depois da morte, como que era, né? Porque em outras religiões nós temos muitos relatos, muitos detalhes, nós temos, enfim, muitas formas da gente saber como que é o processo da morte e o pós-vida dentro daquela religião. E no começo eu era muito jovem também, eu não tinha muito recurso para procurar, a internet não era muito existente, os livros que tinham ou eram caros ou então eram inacessíveis, então eu lidava com aquilo que eu tinha ali. E quando eu descobri que, na realidade, dentro da bruxaria, por existir várias formas de se cultuar a mesma crença, porque o paganismo é um grande guarda-chuva, né, que abarca aí muitas coisas, então cada panteão, cada forma de paganismo vai ter a sua visão de morte diferente, mas que no geral a gente passa então meio que por um processo universal da morte, aquele processo que nós conhecemos, onde a gente morre, daí a gente tem toda aquela passagem no túnel, a gente sente aquela questão do presente, passado, futuro não existe mais, as coisas vão ficando lentas, a gente vai vendo tudo por uma terceira dimensão, e daí até a gente entender, a gente já está em outro plano, então já temos então outras conexões, e vamos passando por um processo de desprendimento, de aprendizados, até então renascer, né? E daí, passando desse ponto do renascer, daí cada um vai ter ali uma forma de conduzir esta crença. E a terra do verão, a terra da juventude eterna dentro da bruxaria, é um termo geral por onde as almas descansam pós a morte, né? As almas que, então, elas têm esse descanso, elas têm esse direito ao descanso, a terra do verão é para onde elas vão depois da morte, né? Então é por onde a alma é revigorada, rejuvenescida e é preparada para renascer. Contudo, dentro da bruxaria também, principalmente, a gente vai ver isso muito nos gregos, né? Nos mistérios de Eleusis e todas essas questões que falam bastante dos ciclos, né? A gente vai ver a questão do passar pelo submundo, do passar por Hades, né? Então, você vai lá passar pelo barqueiro, então você vai dar a moeda, e daí vai ter essa troca, e daí você vai passar por este mar, por este rio das lembranças dos mortos. Então tem toda essa questão também, às vezes, do julgamento, antes de você ir para essa terra do verão, para aprender e tal, tem toda essa questão da limpeza da sua alma ou da pesagem do seu coração, no caso da mitologia egípcia, né? Então é muito interessante, eu só queria pontuar isto aqui. Só que a terra do verão eterno, ela é uma terra de maravilhas, ela é uma terra de bênçãos, e é exatamente como Starhawk relata, ó, é visto como uma grande dádiva da deusa que está presente no mundo físico. A vida e o universo não se encontram separados da deidade, eles são a divindade imanente, né? Lembra que a gente falou da imanência dos deuses na bruxaria, da deusa? Tudo são os deuses, então viver ou morrer não é algo que é visto como maldição ou algo ruim, porque os deuses eles residem tanto na vida quanto na morte, né?
A feitiçaria não afirma, como a primeira verdade do budismo, que a vida é um sofrimento. Ao invés, a vida é algo de maravilhoso. Afirma-se que Buda teve este insight após defrontar-se com a velhice, a doença e a morte. Na arte, a velhice é uma parte natural e altamente valorizada do ciclo da vida, a época de maior sabedoria e compreensão. A doença, é claro, causa tristeza, mas não é algo que inevitavelmente tem que ser sofrido. A prática da arte sempre esteve ligada às artes curativas, à botânica e à obstetrícia. Tampouco a morte é assustadora. Ela é simplesmente a dissolução da forma física que permite ao espírito preparar-se para uma nova vida. Certamente, o sofrimento existe na vida e é uma parte do aprendizado. Mas fugir da roda do nascimento e da morte não é a melhor cura, da mesma maneira que o harikiri não é a solução indicada para as cólicas menstruais. Quando o sofrimento é o resultado de regras sociais ou da injustiça humana, a arte estimula um trabalho ativo para aliviá-lo. Quando o sofrimento é uma parte natural do ciclo do nascimento e decadência, é amenizado através da aceitação e da compreensão, pelo desejo de entregar-se tanto à escuridão quanto à luz. Olha que bonito isso, né? Gente, olha só. Ela disse sobre aquilo que a gente estava dizendo, que nós não entendemos a bruxaria como... Na bruxaria nós não entendemos o processo da vida aqui na Terra como algo sofrido, como algo que deve ser sofrido, ou, enfim, porque a gente é pecador, porque a gente tem que sofrer, porque, enfim, né? Aqui é uma escola de dificuldade, de sofrimento. A gente vê que, na realidade, até o sofrimento, ele é aprendizado. Ai, que bonito, Pandora, mas na vida não é assim. Não, na vida não é assim. Às vezes é muito difícil, né? É muito difícil. Mas mesmo nos momentos difíceis, a bruxaria, ela te ensina que isso faz parte do processo. Então, aqui ela fala exatamente disso. Quando o sofrimento é o resultado das regras sociais ou da injustiça humana, ou seja, quando o sofrimento é algum tipo de problema financeiro, problema de alguma injustiça que foi cometida a você, algum tipo de problema social, sofrendo no amor, dificuldades na vida, a arte estimula um trabalho ativo para aliviá-lo. Né? Porque muitas coisas, inclusive, e aqui ela está falando de algo até mesmo abrangente, problemas abrangentes, muita coisa nós não temos controle, né? Então a questão é o quê? Fazer um trabalho ativo para aliviar os sintomas, é como trabalhar terapeuticamente, né? Agora, quando o sofrimento é uma parte natural do ciclo de nascimento e decadência, ou seja, porque alguma coisa começou e aquilo precisa morrer, ou alguém nasceu e aquilo precisa morrer também, aquela pessoa uma hora vai morrer, e você não gosta da vida porque você sofre por estes fins, ele é amenizado através da aceitação e da compreensão, pelo desejo de entregar-se tanto à escuridão quanto à luz. E o que é isso? É o processo de autoconhecimento. É o processo de aceitação e de compreensão. Mas esse processo de aceitação e compreensão, veja, ele só vem através de uma prática de autoconhecimento. De uma prática reta num caminho espiritual e de comprometimento à sua espiritualidade, né? Ao desenvolvimento ao descobrimento e o despertar da sua melhor versão. Né? Então, através disso vem o desejo de entregar-se tanto à escuridão quanto à luz. Por que vem esse desejo? Porque você entende que a vida são ciclos e que você não só faz parte desses ciclos, como muitos deles você não tem controle, não vai poder negá-los, e se você for contra isso vai ser pior, e muito mais do que isso, você também é esse eterno ciclo de escuridão e luz. E se você não souber lidar com isso dentro de você, quando isso vier fora, vai realmente causar uma devastação, né? Porque você não aprendeu a lidar com isso. Então, isso que ela está falando desse parágrafo, essas frases em específico, foram muito emblemáticas, muito bonitas e muito importantes, né? Se eu fosse vocês, eu anotaria. Eu era dessas. Então, continuando. A polaridade dos princípios feminino e masculino não deve ser compreendida como padrão genérico para o indivíduo feminino e os seres humanos. Cada um de nós
possui ambos os princípios. Somos o feminino e o masculino. Ser completo significa estar em contato com as duas forças, criação e desintegração, crescimento e licitação. A energia criada pelo antagonismo das forças flui dentro de nós. Ela pode ser vivida individualmente em rituais ou meditações e pode ser harmonizada para ressoar com outras pessoas. O sexo, por exemplo, é muito mais que simples ato físico. É um polarizado fluxo de poder entre duas pessoas, porque é aquela união do masculino do outro com o feminino, ou do feminino do outro com o meu masculino. Né? Então, você está fazendo essa junção energética. O princípio masculino é visto, inicialmente, como uma figura quase andrógena. A criança, o deus azul do amor tocando flauta. Sua imagem é conexa à do deus azul pessoal, o self profundo, que também é andrógeno. Jovem, bondoso, filho amado, ele jamais é sacrificado. E aqui, para exemplificar, a gente pode trazer muitas crianças sagradas, como Shiva, Ganesha, o próprio Jesus, Horus, que são deuses masculinos que trazem essa questão da criança, que trazem essa questão da pureza, do bebê e muito mais do que isso, que não só são filhos amados e queridos, mas que neles está toda a salvação, toda a luz daquele mundo, né? E ele, na realidade, é às vezes até uma pessoa andrógena, pois é criança na realidade. O aspecto verde é o deus da vegetação, o espírito do milho, o grão que é colhido e então replantado, a semente que morre, a colheita e eternamente renasce toda a primavera. Então aqui ela está falando de outra versão do deus já, né? Então ela está colocando aqui o deus criança, daí aqui o deus jovem, né? O aspecto verde é o deus da vegetação, o deus dos animais, da fauna e da flora, aquele que é galhudo, aquele que vem falar de toda a questão da plantação, do preparo da terra para plantar a semente e do processo da semente crescer e você colher aquilo e começar novamente o preparo da terra para uma nova semente, né? Então esse é o deus da vegetação, que é o deus dos ciclos, né? Da eterna dança do vida, morte e renascimento. Não é só a deusa que vem falar da morte e do renascimento, mas o deus também, porque ele vem representar o sol. E o sol também, ele representa tanto a vida quanto a morte, né? O deus galhudo, mais masculino no sentido convencional, projeta-se da deusa, é o eterno caçador e também é o animal caçado. É a fera sacrificada para que a vida humana possa continuar, assim como o sacrificador, aquele que derrama o sangue. Ele é também visto como o sol, eternamente caçando a lua no céu. Os períodos em que o sol aumenta e diminui através das estações manifestam o ciclo do nascimento e da morte, criação e dissolução, separação e retorno. Deusa e Deus, feminino e masculino, lua e sol, nascimento e morte movimentam-se em suas órbitas, eternos, mas sempre combinantes. Polaridade, a força que mantém o universo junto, é o amor, que transcende e é individual. A criação não ocorreu só num ponto fixo da história. Ela prossegue eternamente, acontecendo a cada momento, revelada no ciclo do ano. Então aqui a gente já sabe que existe toda essa poetização, né? Mas aqui ela está basicamente falando sobre essa eterna dança do ciclo das estações do ano, dos ciclos da natureza, que exemplificam essa dança dos opostos dentro da bruxaria, que é o que a gente acredita, né? Então, como o nome do capítulo é visão de mundo da bruxaria, então é isso que ela está falando. Nós acreditamos nisso aqui, olha, é isso que a gente acredita. Aqui mas não vai dar tempo da gente terminar hoje, né, pessoal? Acho que a gente termina na live que vem esse capítulo. Só porque eu falei em uma das lives primeiras deste capítulo que ele não era um capítulo tão longo, ele tá sendo um dos capítulos mais longos. Porque aqui ela começa, então, depois que ela fala isso, colocando um trechinho, eu acho que é de um mito da roda do ano. Então, com certeza,
Aqui ela falou da criação do mundo dos humanos, e aqui ela está colocando então um trechinho da roda do ano para a gente entender outras coisas também dentro da crença. Então a gente vai começar a leitura, mas não vai conseguir dar muito prosseguimento, porque já estamos quase terminando, tá? A roda do ano. Apaixonado, o deus Galhudo, mudando de forma e mudando de rosto, ou seja, por causa do sol e das estações, busca sempre a deusa. Neste mundo, a procura e a busca surgem na roda do ano. Ela é a grande mãe que dá a luz a ele, como a divina criança do sol, no solstício de inverno. Na primavera, ele é semeador e semente que germina com a luz crescente, verde como os novos brotos. Ela é a iniciadora que ensina a ele os mistérios. Ele é o jovem touro, ela a ninfa sedutora. No verão, quando a luz é duradoura, unem-se e a força de sua paixão sustenta o mundo. Mas a face do Deus escurece à medida que o sol enfraquece, até que finalmente, quando o grão é colhido, ele também se sacrifica ao self, a fim de que todos possam ser nutridos. Ela é a ceifeira, o túmulo da terra ao qual todos devem retornar. Durante as longas noites e dias que escurecem, ele dorme em seu ventre. Em seus sonhos, ele é o Senhor da morte que rege a terra da juventude, além dos portais da noite e do dia. Sua sepultura escura torna-se o útero do renascimento, pois no meio do inverno ela dá novamente a luz a ele. O ciclo termina e começa outra vez, e a roda do ano gira ininterruptadamente. Então aqui ela está falando do que a gente já conhece, que é aquela famosa historinha da roda do ano, né? Inclusive nos moldes que a gente sempre fala para sair. Saia desse molde da historinha de amor dos deuses. Vamos tentar enxergar isso na prática, na vida, que é o quê? Nas estações do ano. Né, que é na natureza, que é isso, a gente vendo isso na nossa terra, que a gente vendo isso ao nosso redor, as flores, as árvores, as frutas, enfim, né? Então, é essa questão da terra, do sol, da dança da terra e do sol e da lua, que a gente já está cansado de falar aqui. Então, aqui ela vai falar sobre isso, né? Os rituais dos 8 dias solares e santificados, o sabá, o 7º dia da semana, que é o que ela fala que significa, né? O 7º dia da semana significa a palavra sabá. Há controvérsias, tá? São derivados do mito da roda do ano. A deusa revela o seu tríplice aspecto. Como donzela, ela é a virgem protetora do nascimento e da iniciação. Como ninfa, ela é a tentadora e sexual, amante, sereia, sedutora. Como anciã, ela é a face obscura da vida, a qual exige morte e sacrifício. O Deus é filho, irmão, amante, que se torna seu próprio pai. O sacrifício eterno, sempre renascido para uma vida nova. Então aqui a gente vê exatamente isso, né, gente? Essa questão da padronização. Só que lembrem-se que aqui ela coloca no sentido wicano das coisas, que ela tem umas teses bem particulares. Lembre-se que a roda do ano, eu já tinha exemplificado isso para vocês em algum lugar, ela foi trazida por Gardner, mas quem estruturou essa roda do ano, dividida em outras partes, como uma pizza, foi um cara chamado Ross Nichols, né? Então essa roda do ano ela já existia, enfim. Procurem aí nos vídeos, que com certeza tem vídeo falando sobre isso, tá? Então aqui ela prossegue. Sir James Frazer, em The Golden Bough, traça muitas variações deste mito. Olha só, muitas variações da roda do ano, claro. A maioria, como a versão exposta por Robert Graves em The White Goddess, a Deusa Branca, eu já citei esse livro em vídeos como referência, apresenta o Deus como dividido em gêmeos rivais, que corporificam seus dois aspectos. Muitos mitos apresentam isso. O filho da estrela, senhor do ano vindouro, disputa com seu irmão, a serpente, o amor da deusa.
No solstício de verão, lutam e a serpente escura derrota a luz e o suplanta em favor da deusa, somente para ser ele próprio derrotado em meio ao inverno, quando o ano vindouro renasce. E aí a gente tem diversos mitos para exemplificar, né, de diversas culturas. Inclusive, o mais conhecido disso é o rei do carvalho e o rei do azevinho, dentro dos célticos germânicos, que é algo que é muito tratado dentro da Wicca, né? Essa variante, em essência, não é diferente da que apresenta visto que os gêmeos da luz e da escuridão são claramente compreendidos como sendo aspectos da mesma divindade. Exatamente, né? E existem toda essa questão dos deuses gêmeos, igual Inanna e Erikshígal, né? Tem toda essa questão de serem aspectos da mesma. Mas quando vemos o Deus dividido, corremos o risco de sofrer uma divisão dentro de nós. Identificamos-nos totalmente com a luz e determinando a escuridão como sendo um agente do mal. O filho da estrela e a serpente muito facilmente tornam-se representações de Cristo e Satã. Em feitiçaria, o aspecto obscuro e decadente do Deus não é mau, ele é parte vital do ciclo natural. Aqui ela está falando para a gente não tender nunca a escolher um lado do Deus. Sabe, esse Deus é bonzinho, aquele Deus é malzinho, eu vou pro Deus da luz porque eu não quero ser um Deus mau. Porque isso não existe, o mal ele não existe, ele faz parte de tudo isso. Ele é como se fosse a escuridão, que é a ausência de luz. A escuridão não existe, a luz é que é ausente, entendem? E isso faz parte, isso é natural, tá? Da natureza, da vida de nós. Então, a gente não nega, né? A gente não expurga, a gente acolhe, a gente entende, a gente aceita, tá? O ensinamento essencial do mito está ligado ao conceito de sacrifício. Para os bruxos, assim como para as pessoas íntimas com a natureza, todas as coisas, plantas, animais, pedras e estrelas, são viventes, são, em algum nível, seres conscientes. A imanência, né? Os deuses estão em tudo, então tudo são os deuses, enfim. Então é claro que tudo é algo importante, sagrado e vivo. Todas as coisas são divinas, sendo manifestações da deusa. A morte do grão na colheita ou a morte de um alce na caçada era considerada como um sacrifício divino, realizado espontaneamente por amor. Identificação ritualística e mítica com o Deus que sacrifica enobrece a centelha da vida, mesmo na morte, e nos prepara para, dignamente, uma nova vida quando chegar a hora de cada um morrer. Crescimento, decadência, nascimento e morte ocorrem na psique humana e no ciclo da vida. Cada um deve ser bem-vindo em seu tempo e estação adequados, pois a vida é um processo de constante mudança. O Deus escolhe sacrificar a fim de permanecer na órbita da deusa, dentro do ciclo do mundo natural e da união primordial e estática que cria o mundo. Então entendem que toda a questão do sacrifício da morte é tido como um sacrifício da vida para a própria vida. É como se a gente alimentasse a vida com a morte, pois a morte ela vai se transformar na vida de novo. E toda essa vida que é sacrificada, ela faz parte do ciclo natural, que é a própria mãe, que é a própria deusa. Então tudo veio da deusa e tudo retorna para ela, ao passo que quando retorna, ela faz com que ela nos dá de novo, né? Então é esse ciclo eterno. Prendendo-se a qualquer ponto da roda e recusando-se a dar lugar às mudanças, ou seja, a gente não fluindo, né, querendo prender a luz o tempo todo, ser luz e que tudo fique bem, que eu não quero viver a parte escura da roda, não quero me conectar com deuses negros, eu não quero falar da minha parte ruim, enfim. Prendendo-se a qualquer ponto da roda e recusando-se a dar lugar às mudanças, o ciclo seria interrompido. Ela cairia para fora da órbita e perderia tudo. A harmonia seria destruída, a união seria rompida. Ele não estaria se preservando, mas negando seu verdadeiro self, sua paixão mais profunda, sua verdadeira natureza.
É de vital importância não confundir essa concepção de sacrifício e abnegação masoquista, que é frequentemente pregada, ideal, por religiões patriarcais. Ou seja, ela está falando que a gente não pode confundir essa noção de sacrifício por amor, essa questão da morte natural, do sofrimento ser orgânico na nossa vida e na natureza, a gente não confunde isso com uma questão de questões sadomasoquistas, de flagelo, de abnegação, de sofrimento opcional, porque aquilo é pregado como um ideal dentro de religiões patriarcais, inclusive, principalmente. Na arte, o sacrifício da nossa natureza ou individualidade jamais é exigido. Pelo contrário, oferecemos sacrifícios à natureza. Não há, na bruxaria, conflito entre o espiritual e o material, né? Não há, porque não há separação entre esses dois, né? Não é necessário abrir mão de um para obter o outro. O espírito manifesta-se na matéria. A deusa é vista como provendo-nos de abundância. Entretanto, o mais abundante nos é dado no inverno, assim como o dia mais longo termina em noite. Somente quando cedemos lugar ao outro é que a vida pode continuar. Em feitiçaria, o sacrifício não é, definitivamente, submissão a um poder externo mantido por outra pessoa ou instituição. Como também não significa colocarmos de lado nossa vontade e respeito próprios. Seu tom emocional não é de autopiedade, mas é orgulho. É o sacrifício de Metheus Curtius que, quando comunicado pelos adivinhos de que a fenda sem fundo que havia repentinamente surgido no fórum era um sinal de que os deuses exigiam o sacrifício do melhor de Roma, sem hesitar, saltou para o abismo a cavalo, totalmente paramentado. Nem por um instante sequer duvidou de seu valor. Ele sabia o que o melhor de Roma deveria fazer e agiu condignamente, baseado em sentimento interno quanto ao que era correto. Bem, aqui ela está falando de uma situação histórica, mítica, na verdade, sobre uma pessoa que esteve ali na presença dos deuses pela fé e tudo bem. Só que a tradução desta parte do PDF foi tão mal feita que a gente não conseguiu entender bulhufas do que foi dito aqui, né? Então, fiquemos com os insights que podemos ter com relação a isso. E continuemos. A feitiçaria não exige pobreza, castidade ou obediência, mas ela também não é uma filosofia que busca o número 1. Ela desenvolveu-se a partir de uma sociedade de clãs entrelaçada e fechada, onde os recursos eram divididos e a terra utilizada era comum. Caridade era um conceito desconhecido, pois a divisão era uma parte integral da sociedade, uma expectativa básica, ou seja, todo mundo tinha que ter pelo menos o básico ali igual. O número 1 existia somente no tecido social e na trama de toda a vida. A feitiçaria reconhece que somos todos interdependentes e até mesmo o mais ávido membro da geração egotista deve, por fim, servir à força da vida, mesmo que apenas como fertilizante. O sacrifício do deus era representado na sociedade humana pelo rei sagrado ou sacerdote, que servia como consorte da suprema sacerdotisa, líder religioso e às vezes líder guerreiro do clã. E sim, isso é relatado também em várias culturas, onde existe sempre um homem que é escolhido pela sua virilidade, pela sua força. Isso é uma honra dentro daquelas clãs, daquelas culturas, que é escolhido pelo aquele povo para ser o rei sagrado. E aquele rei sagrado, ele não só é o líder, né, daquele clã, é o líder político, mas também o líder religioso. Só que ao final daquilo, ele, para dar lugar ao outro rei, ele primeiro se casa com a deusa, que é a sacerdotisa, que é a líder, a rainha, mas no final do mandato dele, depois de um ano, depois de um ciclo, ele morre, ele faz o auto-sacrifício,
para dar lugar a um outro Deus, né, a um outro rei sagrado que vai passar ali pelo mesmo processo que ele. E foi como eu falei, isso é uma honra, né? Eles, ao serem escolhidos, eles aceitam de bom grado e passam por isso muito felizes, e quando vão morrer, morrem felizes. Tipo os vikings, né, que querem morrer numa batalha porque querem ir para Valhalla, enfim. Isso era uma questão de honra, porque não existe realmente essa questão, não existia essa questão da separação. Ir para a morte às vezes, até mesmo ir de encontro aos deuses significava muito isso, né? E quando eles aceitavam ser o rei sagrado, eles sabiam que no final eles iam morrer, né? E, enfim, eu acho que naquela época nem para todo homem era ok, né? Mas para alguns homens, porque eles não tinham muita escolha, né? Era uma votação ali, então eles eram votados e eles tinham que exercer aquela função. Desde que Fraser copilou The Golden Bough, ou seja, O Ramo Dourado, sua obra clássica de folclore e antropologia, publicada pela primeira vez em 1900, escritores que se dedicam às religiões primitivas, especialmente aquelas orientadas para uma deusa, em geral têm aceito a sua tese de que o sacrifício humano era uma instituição regular e vital na cultura femiocentrada. Até mesmo pensadores sensíveis e bem-intencionados, incluindo Robert Graves, que provavelmente foi o maior incentivador do renascimento do interesse pela deusa neste século, têm perpetuado esses mitos. Joseph Campbell, autor da primorosa coleção The Masks of God, As Máscaras de Deus, vai mais longe ainda ao afirmar que o sacrifício humano em toda parte é característica da veneração da deusa. Meio ousado, né, essa afirmação de Robert Graves, mas aqui é bem interessante a gente pegar, porque ela faz referência a várias pessoas importantes, né, ó, James Fraser, Robert Graves e Joseph Campbell, então já anotem aí no caderno de estudos de vocês, se vocês não têm essas pessoas, se vocês não conhecem, conheçam, tá? É muito interessante ela trazer todas essas referências, assim, é que ela tá falando justamente da visão do sacrifício humano nas culturas, nas religiões que eram matrifocais e matrilineares, que isso era uma coisa até que normal, a questão do sacrifício humano. E a gente que estuda e que já leu Robert Graves, James Fraser, Joseph Campbell, a gente já ouviu falar disso, né? A gente sabe que não só em crenças femiocentradas, religiões primitivas femiocentradas, mas religiões primitivas como um todo, né? A antropofagia, inclusive, o sacrifício ritual, enfim. A tradição da arte e evidências arqueológicas não corroboram esse aspecto da veneração à deusa como sendo sangrento e bárbaro, ou seja, não é porque tinha essa questão que era algo sangrento, violento, bárbaro, algo, enfim, assassino, entendem? Era todo um contexto. Os vários sítios paleolíticos associados às imagens da deusa, Laussel, Englisser, Anglin, Kogul, La Madeleine, Malta, só para citar alguns, são sítios onde imagens, né, onde evidências de um culto a uma mãe, a uma deusa foram encontrados, não apresentam nenhuma evidência de sacrifício humano. No período neolítico, Satarrayuki é um dos primeiros e mais claramente matriarcais sítios, cerca de 6.500 a 5.700 a.C., escavados, que fica, na verdade, na Ásia Menor, né? Na Turquia, onde hoje fica a Turquia, né? Os vários santuários decorados com figuras da deusa mãe e seu filho amante não fornecem dados que apontem para o sacrifício humano ou animal. Não há altares, fossas para sangue e depósitos secretos para ossos. Nem tampouco os templos da deusa em Malta e na Sardenha, as galerias escavadas e os círculos de pedras dos construtores megalíticos ou sítios escavados de Creta apresentam qualquer coincidência de que seres humanos foram, em qualquer época, ritualmente assassinados. Onde o sacrifício humano é claramente evidente, por exemplo, nos túmulos sagrados da cidade suméria de Ur, onde cortejos inteiros acompanhavam o rei para a morte, ele está associado a culturas já vinculadas ao patriarcado, que é realmente ligada, assim, é claro que historicamente a gente também tem evidências disso que ela acabou de falar, que muitas dessas culturas elas nem tinham relação com sacrifícios animais, com sacrifícios rituais, enfim, né?
Mas a gente tem conhecimento de que muitas dessas religiões primitivas, elas carregavam sim todo esse contexto do sacrifício ritual e também a crença desse Deus que renascia e morria, e essa substituição de pessoas acontecia, porque era muito comum o rei e a rainha, os líderes políticos daquela comunidade corporificarem, né, representarem ali os deuses em pessoa. Então, no fim, eles passavam por esse sacrifício. Historicamente, a gente sabe que isso era feito, que isso acontecia. Agora, se isso era mais comum em culturas femiocentradas ou culturas que já eram vinculadas ao patriarcado, a gente precisava fazer uma pesquisa mais acurada. Nunca prestei atenção para saber se realmente é assim. Contudo, os exemplos que eu conheço e que ela cita são exemplos sumérios e vikings nórdicos, onde realmente acontecia essa disseminação do Deus Pai, do patriarcado e tal, e que essas culturas elas tiveram realmente aí um patriarcado, uma conversão do patriarcado muito forte, né? Mas, assim, são coisas que a gente precisa pensar, tá? Reconstituir uma cultura a partir de pedras enterradas e artefatos é, obviamente, difícil. A reconstituição que utiliza costumes folclóricos que sobreviveram, com a qual Fraser fez frequentes tentativas, é igualmente suscetível de erro. Se camponeses queimam efígies de milho na fogueira da colheita, não significa necessariamente que em algum tempo eles queimavam seres vivos. Para o selfie mais jovem, um boneco de milho é um símbolo perfeitamente eficaz do sacrifício do Deus. Não é preciso uma vítima viva. Faz sentido, mas ao mesmo tempo a gente tem que desconfiar. Academicamente falando, a gente não pode defender veementemente dessa maneira. A gente está falando de pessoas, de clãs, de práticas, enfim, de crenças que naquele momento eram vinculadas à forma de vida daquelas pessoas, né? Relatos históricos de culturas femiocentradas originam-se, na maior parte das vezes, de seus inimigos e conquistadores, que muito provavelmente pintavam um quadro negativo dos costumes religiosos de seus adversários. Então, aqui também não sei se é exatamente assim, que a gente não tem muitos relatos históricos das pessoas que eram cultuadoras, que realmente faziam parte dessas culturas femiocentradas. Isso é verdade, a gente não tem. Tudo que a gente tem é posterior a isso, era o patriarcal, né? Se nosso conhecimento do judaísmo medieval fosse limitado aos relatos históricos de sacerdotes católicos, seríamos forçados a concluir que o sangue dos cristãos fazia-se necessário para assar os matzons rituais. Hoje reconhecemos a calúnia íncita na ficção, mas críticas contra religiões femiocentradas tornaram-se profundamente integradas à religião e à mitologia, e com frequência são difíceis de serem identificadas. Acreditava-se, por exemplo, que o mito grego de Teseu e o Minotauro representasse o sacrifício cretense de prisioneiros ao deus Touro, mas afrescos descobertos no Palácio de Minos revelam, pelo contrário, a prática de saltar touros, sem dúvida um esporte perigoso, mas que dificilmente poderia ser classificado como sacrifício humano, do mesmo modo que seu descendente moderno, a tourada. E sim, isso ela está coberta de razão, porque quando vamos pesquisar sobre o rei de Minos, o Teseu e o Minotauro, a gente encontra essa prática não só no mito, mas naquela cultura realmente de pular touros, que era uma prática inclusive atlética, para se descobrir quem seria o governante ou quem iria para a guerra ser o líder daquele exército, porque ele era o mais forte, porque se ele conseguisse pular o touro, é porque a virilidade dele era muito boa, ele era muito forte, muito ágil e tal. E isso, inclusive, foi para os Jogos Olímpicos, né, daquela época. Vamos só ler o último parágrafo, tá, pessoal? E vamos parar, tá bom? Porque daí já é nossa deixa. Na tradição das fadas dela, que ela já tá falando da tradição dela, tá? Ensinamentos orais afirmam que, em tempos primitivos, o rei ou sacerdote sagrado mantinha seu ofício por 9 anos, após o que era submetido a um ritual de morte simulada, abdicava e unia-se ao conselho dos dignitários.
O ritual de morte simulada pode ter dado origem a vários costumes folclóricos envolvendo sacrifícios simbólicos. Em períodos de grande necessidade ou desastre, um rei poderia, se sentisse intimamente inclinado, sacrificar-se. O voluntarismo em dar a existência pessoal a fim de servir o povo era o verdadeiro teste de dignidade real, e essa exigência reduzia a atração pelo poder de indivíduos corruptos e egoístas. Ou seja, a pessoa sabendo que ela ia morrer ao final do mandato, e diminuía muito a chance de ter alguém que era totalmente egoísta e só pensasse no outro ali, né? Então, você se sacrificar pelo seu povo, você no final do seu mandato, você falar assim, não, eu vou dar a minha vida pelo meu povo, é um sinal de que você queria realmente fazer pelo povo, que você era um bom governante. A realeza não era originalmente uma oportunidade para matanças no mercado de bronze ou colecionar escravos. Era uma identificação mística e ritual com as forças essenciais da morte e da vida. Sim, porque a pessoa ela tinha que não só ali governar politicamente, mas ela tinha que geralmente encarnar os papéis das divindades naquela situação. Então aqui também é muito importante o que ela ressaltou, que embora existam teses que falem que nas culturas femiocentradas o ritual sacrificial ele era algo comum, aqui ela vem falar aqui na tradição das fadas que é uma tradição antiga, mas aqui ela fala que ela faz parte dessa tradição. Os ensinamentos orais afirmam, né? Então, ou seja, não tem registro histórico, não tem referência, não tem nada, né? Que na realidade esses sacrifícios rituais eles eram geralmente sacrifícios simbólicos, que não existia a morte de verdade, quando existia era algo totalmente voluntário daquele rei, daquela pessoa. Eu já ouvi falar disso em outras fontes, em outros livros, mas também já ouvi bastante falar que sempre existiu a questão do sacrifício, né? De quando o outro vai tomar o lugar, um tem que morrer, né? Então, pessoal, paramos na página 45 do capítulo 2. Como eu falei, está sendo o capítulo mais longo de ser estudado nessa série, só porque eu falei que ele era curto. Então, voltaremos na semana que vem. Vamos falar novamente parte 4 do capítulo 2. E acredito que a parte final, agora sim, a parte final, que não falta tanto assim. Ele vai. Agora a gente... Oh, meus deuses! Falta só mais um pouquinho, gente. Falta muito pouco. Se a gente não tivesse dado horário, eu terminaria, porque falta só a página 45 e metade da página 46 e já pulamos então para o capítulo 3, que é o Coven. Olha que legal, e com certeza aqui ela já vai falar bastante da prática em grupo. Eu agradeço, eu espero que vocês tenham gostado e um beijo, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau!